Olá, eu sou o Blitai e hoje eu vou te ensinar a fazer uma ficha de especialista, tá? Uma das classes mais legais aí de Ordem Paranormal. Todo início de ano eu ensino a fazer ficha, lembrando que aqui no canal já saiu a ficha de combatente, em que eu ensino, galera, nos mínimos detalhes a você fazer uma ficha de combatente, então compartilha o vídeo aí com o seu grupo de RPG, vocês que vão começar a jogar Ordem Paranormal aí em 2026, tá? Tem várias coisas aqui no canal já de Ordem Paranormal, já tem vídeo comentando sobre todas as trilhas, já tem vídeo ensinando combos, ensinando, cara, muita coisa mesmo de Ordem Paranormal, vale muito a pena você ver, recomendar para o seu narrador também, inclusive, porque aqui tem vídeo sobre todas as ameaças, tem uma infinidade de coisas, mas hoje a gente vai falar passo a passo da ficha de especialista, tá? Então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal que tem muita coisa de Ordem ainda por chegar esse ano e vamos lá fazer uma ficha de especialista. Galera, dentro do Ordem, então, nós temos 3 classes, né? O combatente que já saiu o vídeo, o especialista que eu vou fazer vídeo agora e o ocultista que sai semana que vem. E aí é interessante você saber o seguinte, o especialista, ele é aquele cara mais focado, dentre as 3 classes, eu diria assim, aquele que é mais focado para a parada da investigação, do roleplay, até porque ele é um especialista, né? O nome já diz, não é à toa, ele vai ter muita vantagem para tirar dados altos, resultados bons em testes de perícia. As próprias habilidades que vão vir aí com o especialista, elas já são voltadas para isso e o objetivo da classe fica muito claro. Então, cara, se você quer jogar de especialista, muito bom para fazer ali um suporte médico, tá? Excelente para fazer suporte médico, muito bom para você fazer ali alguém que passa em várias perícias de diplomacia, de investigação e coisas do tipo, é quase que ideal, tá? Vamos lá comigo então, vou te ensinar passo a passo. Olha só, a gente vai fazer a nossa ficha aqui pelo site do Cris, tá? Que é um site que você pode fazer diversas fichas, você pode jogar inclusive a campanha de Ordem Paranormal por aqui, mas também a gente tem o RPGpedia, que é do mesmo criador, inclusive, que eu acredito que na época que você está vendo esse vídeo já está liberado para jogar Ordem Paranormal, beleza? Então, dito isso, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui é a distribuição de pontos, tá? No Ordem Paranormal, o seu personagem, ele tem 5 atributos: força, agilidade, intelecto, vigor e presença, e você vai normalmente priorizar algumas delas, porque todas as perícias em Ordem Paranormal, elas são influenciadas a partir dos atributos que você tem. Então, por exemplo, a perícia de força, ela vai interagir ali em atletismo e luta. E aí, às vezes, é interessante você pegar isso se você quiser ser muito bom em atletismo ou muito bom em luta, tá? Que é para acertar o oponente no corpo a corpo. Então, é interessante você dar uma olhada qual perícia é influenciada por qual atributo na hora de definir mais ou menos o seu estilo. Normalmente, tá? O especialista, que é o rei das perícias aí, a gente vai acabar investindo mais em intelecto. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, os principais atributos ali para o especialista são intelecto, presença e agilidade. E aí você começa com um ponto já dedicado a cada um dos atributos e você pode adicionar 4 pontos, né? Você vai poder distribuir ali 4 pontos em cada dentre esses atributos, naqueles que você julga mais importante. Você ainda pode fazer uma coisa muito legal, que é diminuir um ponto em um atributo para deixar mais um para você distribuir. No caso do especialista, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou deixar ele um pouco mais equilibrado e vou só distribuir esses 4 pontos mesmo. Então, olha só, eu vou colocar 2 em intelecto ficando com 3, e 3, galera, é o limite, tá? Na parte da criação do personagem, você não pode subir nenhum atributo acima de 3, tá? Então 3 ali é já o limite da parada. Então eu vou deixar aqui intelecto em 3, vou colocar um ponto dos 4 em presença, que vai ficar com 2, e vou colocar o último em agilidade, que também vai ficar com 2. Assim eu distribuí os 4 pontos iniciais que nós temos, tá? E aí, vamos avançar. Um detalhe importante, né? Um detalhe importante é o seguinte: você precisa ver com o seu narrador aí, com o seu mestre de RPG de Ordem Paranormal, algumas informações sobre a campanha, e principalmente em que nível de exposição paranormal vocês vão começar. O Nex, ele é o que pauta ali os níveis dos personagens em Ordem Paranormal, então é importante. Se ele falar assim, olha, a nossa campanha ela vai começar Nex 0, nem especialista você vai ser, tá? Normalmente você vai jogar ali com um mundano ou com um sobrevivente, então tem que ver essas informações com eles antes. Agora, se a sua campanha começa Nex 5 para cima, aí você já pode escolher de fato o especialista, tá? Muito bem, distribuímos os pontos, vamos agora falar sobre a origem. A origem, galera, ela é basicamente a vida pregressa do seu personagem, né? O que ele fazia antes da campanha começar, antes dele se envolver com o paranormal. Tem diversas opções aqui, e normalmente a origem ela vai te dar 2 treinamentos em perícia e um poder, já uma habilidade para você utilizar no seu personagem relacionada àquela origem. Lembrando que existe o suplemento Sobrevivendo ao Horror, que traz uma variedade aí de
trilhas e principalmente de origens, tá? Para Ordem Paranormal, que pode ser interessante de você ver. Então vamos lá, aqui no Cris ele traz pra gente as origens do livro básico, e eu vou ressaltar algumas aqui que eu acho interessante para especialista. As duas primeiras, por exemplo, eu já acho bem interessante. Olha só, o acadêmico é muito legal porque ele já te dá treinamento em ciência e investigação, e ele fala que quando você faz um teste usando intelecto, você pode gastar 2 pontos de esforço para receber mais 5 no teste. Ou seja, já é um pouco voltada realmente à proposta do especialista. Agora, a que eu mais gosto, de fato, é o agente de saúde, tá? O agente de saúde vai te dar 2 perícias treinadas bem legais, que é intuição e medicina, e ela vai te dar também a técnica medicinal, que fala que para você curar um personagem, você adiciona o seu intelecto aos pontos de vida curada. Por que isso é bom? Porque a gente tem o intelecto já priorizado como sendo o nosso atributo principal. Então encaixa muito bem aqui se você fizer um personagem de cura, tá? Eu gosto muito, provavelmente essa que eu vou pegar. Mas existem várias outras aqui, tá? O chefe pode ser interessante, tá? Para cenas de interlúdio. Tem um vídeo aqui no canal já explicando em detalhes as cenas de interlúdio. O artista também pode ser interessante ali para você ganhar um bônus na missão, tá? Pode ser bom. O cientista forense, né? Muito legal também para você utilizar em cenas de investigação. Enfim, galera, tem várias aqui que vale a pena. Eu, particularmente, para essa ficha, vou escolher o agente de saúde, tá? Aí a gente vem aqui e pode escolher efetivamente o especialista, e eu queria mostrar algumas coisas aqui para vocês. Olha só, se a gente faz uma comparação, né, entre as 3 classes que nós temos em Ordem Paranormal, você vai ver que o especialista, ele é aquele que tá na meiuca. Então, ele não é aquele que tem mais pontos de vida, mas ele tem bons pontos de vida. Ele não é aquele que tem mais sanidade, mas ele tá no meio da sanidade. Ele não é aquele que tem maior quantidade de pontos de esforço inicial, mas ele tá... Então, tipo assim, o especialista, ele é a meiuca de tudo, tá? Ele é a meiuca de tudo. A grande vantagem dele, o grande trunfo do especialista, como eu disse para vocês, é a quantidade de perícias. Olha só que loucura. Ele vai ter 7 perícias mais intelecto, vai ter muita perícia treinada, sendo aí, portanto, das 3 classes que nós temos, aquela que começa com a maior quantidade de perícias. Então o forte dele, você precisa abusar nisso na hora de jogar de especialista, tá bom? Isso é bem legal. E você também é o único que começa com 2 habilidades no Nex 5. Tá vendo? Todas as outras aqui começam com uma habilidade só, você começa com 2, e elas são voltadas também para perícia. Então é interessante que você use e abuse disso. Então vamos escolher aqui o especialista, e aí depois você só finaliza a ficha dando alguns detalhes. Inclusive vou deixar aqui, ó, o meu personagem é o Oblitai 18, que é, coloquei tudo em maiúsculo, que é o meu @ em todas as redes sociais, tá, galera? Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, você pode ir lá no Instagram e me mandar uma mensagem perguntando sem problema nenhum. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem por lá, tá? E lá, inclusive, tem vários conteúdos legais, vale muito a pena você me seguir no Instagram. Muito bem, de cara aqui a gente já tem algumas coisas que vale a pena ver do nosso personagem, ó. Então ele é um especialista, é um agente de saúde, a gente tem aqui os nossos atributos iniciais que nós escolhemos lá atrás, e a gente tem algumas coisas que valem a pena ver. Olha só, uma coisa que eu queria dizer pra vocês é que nós começamos com 2 perícias aqui com bônus já. Por que isso? Porque essas são as perícias treinadas que nós ganhamos lá na origem, agente de saúde, intuição e medicina. Então essas aqui não contam pro nosso limite ali de perícias que a gente vai ter do especialista, tá? Elas são perícias adicionais e que vem, né, muito bem aí a calhar, diga-se de passagem. Então é o seguinte, além disso, você vai poder escolher, então, 7 perícias, igual nós vimos, né? O especialista ele escolhe ali 7 perícias mais intelecto. Então, nós temos 3 de intelecto. Isso nos dá uma quantidade total de 10 de perícia, né? 7, 8, 9, 10, com esses 3 de intelecto. Então, além dessas 2 que nós temos aqui, a gente vai poder escolher 10 perícias. Galera, é muita coisa, tá? Pro Nex 5 é muita coisa mesmo. Então você use e abuse disso. Aqui eu vou te falar 10 perícias que eu acho que são boas ali no sistema, que são importantes de você ter. Mas aí vai muito da sua campanha que você vai jogar, vai muito do tipo de personagem que você quer fazer, tá? Eu vou dar aqui a minha opinião. Outra coisa interessante antes disso é a gente explicar algumas coisas, né? A gente tem aqui vida, que é a quantidade de vida que o seu personagem tem. A gente tem a sanidade, que é o dano mental que ele pode sofrer. E o ponto de esforço. O ponto de esforço, galera, você vai utilizar normalmente para acionar algumas habilidades. Nós vamos ver em breve. Vamos lá começar a distribuir as 10 perícias, então, de acordo com a minha opinião, tá? Olha só.
O que eu acho que vale a pena ter? Vale a pena você reparar nas perícias que tem um asterisco aqui do lado dela. Isso significa que são perícias que você só consegue utilizar elas se você for treinado nelas. Então, eu realmente acho que é interessante você, como sendo o principal personagem de perícias dentro do seu time, abusar de perícias que precisa de treinamento. Porque normalmente, né, os seus colegas ali de time, eles não vão ter tantas perícias assim. Então, ó, de cara eu já pegaria aqui tecnologia, tá? Apesar de vontade não ser treinada, eu pegaria vontade também, porque ela é a principal perícia que a gente utiliza para resistir a danos de sanidade. Então, por exemplo, os monstros em ordem paranormal, quando eles surgem, eles têm uma característica que se chama presença perturbadora. Normalmente todo mundo tem que fazer um teste de vontade para tentar resistir à presença daquela ameaça, senão toma um dano na sanidade. Então, ter a vontade treinada também é algo muito importante, tá? Aí já foram duas, vamos lá, vamos continuar. Eu pegaria aqui tática só por ela ser treinada também, nunca se sabe. Eu pegaria religião por ser treinada também. Eu pegaria aqui, reflexo, galera, reflexo e fortitude vai muito do tipo de defesa que você quer, tá? O reflexo, ele vai ser muito bom se você tem agilidade, igual é o nosso caso, porque ele vai aumentar aqui o seu bloqueio. E o fortitude, o reflexo vai aumentar a sua esquiva. E o bloqueio, ele vai aumentar a fortitude aumenta o bloqueio. Então, como a gente tem 2 em agilidade, eu aconselho o reflexo também para ser o seu principal modo de defesa, a esquiva, tá vendo? Porque ele adiciona o bônus que você tem em reflexo na esquiva, e na hora de se defender no ataque, você pode escolher a opção de esquivar para ter a sua defesa aumentada. Aí, ao invés de 12, a sua defesa naquela esquiva passa a ser considerada 17, e você já tem ali uma defesa adicional. Muito bem, o que mais? Galera, pilotagem, tá? Ninguém pega pilotagem em ordem paranormal. Você, como especialista, talvez seja uma boa ideia pegar essa possibilidade. Aí, tem outras que a gente considera treinadas também, que eu acho importante. Vamos subir aqui para ver, ó. O que eu acho interessante? Atualidades, por mais que ela não seja treinada, vale muito a pena... Opa, eu peguei atletismo, né? Perdão. Atualidades, eu acho que vale muito a pena você pegar. E aí, se sobrar, pega assim, ciência, tá? Mas vamos lá, ó. Crime é uma que, cara, quase ninguém pega, vale a pena você pegar. Diplomacia, porque você vai ser o rei do roleplay. E aí, pra última, eu recomendo iniciativa ou furtividade, tá? Dependendo do tipo de personagem que você quer ter. Eu recomendaria ainda furtividade aqui pra isso. Se sobrar pontos de perícia, pega ali em ciência, tá? Porque ninguém vai ter ciência dentro do seu time também. Olha só o tanto, você que assistiu o vídeo de combatente, olha a diferença, né? O tanto de perícia que você vai ter, e isso é só o começo. O especialista, normalmente, ele vai ter muito mais do que isso. Agora eu vou explicar para vocês aqui a questão das habilidades, tá? Os poderes que você já começa com o seu personagem. Olha só, habilidade de classe você tem aqui o eclético, e olha como todas essas habilidades elas são voltadas para você ter mais bônus em perícia. O eclético ele permite que você gaste 2 pontos de esforço para receber benefício de ser treinado em uma perícia. Então olha, não deu para eu pegar treinamento aqui em ciência, e agora, ferrou? Não. Porque você tem essa possibilidade aqui do eclético, em que você vai anunciar, né, para o seu mestre, você vai gastar 2 de ponto de esforço para ativar o eclético e ser considerado treinado em ciência. Isso vai permitir que você ganhe um bônus aí de mais 5 nela, momentaneamente naquele teste. O grande problema é o seguinte, tá? O eclético e o perito, né? Eles não podem ser utilizados ele não te dá ali, ele te dá o bônus, mas ele não te dá o treinamento. Ou seja, qual que é o problema aqui em ciência e crime, né? Se ciência só pode ser rolada com um treinado, e você usa eclético, isso significa que, olha, você recebe os benefícios de ser treinado na perícia. Quais são os benefícios de ser treinado? O bônus de mais 5, tá? Isso não necessariamente faz com que você seja treinado naquela perícia. Essa é uma discussão bem antiga do Ordem Paranormal aí, né? E a conclusão que a maioria das pessoas chegou é que, de fato, se a perícia ela é treinada, você precisa ser treinado para usar aquela perícia, o eclético não te permite rolar ela. Eu, como narrador, tá, sou bem de boa, não me implico com essas coisas, eu permito que meus jogadores usem o eclético para serem treinados nela e rolem mesmo que não seja treinado. Mas o consenso geral varia aí, tá? Então, vale a pena você ver com o seu narrador, troca uma ideia com ele e pergunta o que ele acha. O mestre de RPG, ele tem muita
possibilidade ali dentro do livro de adaptar algumas coisas. E não faz mal você adaptar algumas regras para jogar melhor dentro do seu time, tá bom? Então fica aí essa dica aí, esse asterisco que vale a pena a gente ter. A outra habilidade que você tem é a habilidade do perito, tá? O perito ele fala o seguinte: escolher 2 perícias que você é treinado, exceto luta e pontaria, e quando você faz um teste nelas, você pode gastar 2P para somar mais 1d6 no resultado do teste. E conforme você avança de Nexus, você pode gastar mais PE para adicionar mais bônus. Então a gente vai ter que escolher aqui duas perícias. Olha, como a minha personagem ela vai ser focada aqui em medicina, né? Eu quero que ela seja tipo a cura do time. Eu vou escolher a perícia de medicina pra gente ter esse bônus. Então você só precisa anotar em algum lugar que foi medicina que você escolheu. E a outra que eu vou escolher para ter esse bônus a mais é reflexo, tá? É reflexo, pra gente poder ter um pouco mais ali de viabilidade. Outra que é bem interessante você ter é em vontade, né? Lá embaixo. Porque, galera, vontade, você vai conseguir resistir mais a danos de criatura e é muito bom pôr em vontade, beleza? Muito bem, depois disso a única coisa que nos falta é a parte de inventário aqui, a parte de equipamentos. Ah, antes disso tem um detalhe que eu esqueci, né? A gente tem uma coisa dentro do Ordem Paranormal que se chama limite de pontos de esforço. Então, todo Nex, você tem um limite de pontos de esforço que você pode gastar. No Nex 5, por exemplo, o seu limite de pontos de esforço é 1. Significa que por turno o seu personagem só pode gastar 1 ponto de esforço. Qual que é o problema disso? A gente acabou de ver as habilidades ali, Eclético e Perito, em que ele fala pra gente que, olha, você gasta 2 de pontos de esforço para ativar essas habilidades. E agora, quer dizer que em 5% de Nex eu não posso utilizar? Não é isso, tá, galera? Na verdade, o livro ele tem uma exceção a essa regra de limite de PE, que ele diz que, olha, mesmo você tendo uma limitação de pontos de esforço, você pode gastar os pontos de esforço necessários para ativar o mínimo daquela habilidade. O mínimo do Eclético é 2, então você pode gastar 2 de PE, mesmo seu limite de PE sendo 1, tá? Tem essa exceção à regra aí de habilidades que se aplica justamente para esses Nex baixos. O grande problema é que aqui você, não tendo limite de ponto de esforço, você não consegue realizar nenhum tipo de aprimoramento naquela habilidade, beleza? Então é isso, vamos lá falar de inventário agora. Inventário é outra coisa que você precisa perguntar para o seu narrador, tá bom? Porque dentro do sistema de equipamentos do Ordem Paranormal, nós temos algo chamado de patentes. E você precisa perguntar para ele em qual patente você e os seus amigos vão começar jogando. Porque nós temos... Normalmente a regra é que em 5% de Nex você começa ali com a patente de recruta, que é a mais baixa delas. Mas pode ser que o seu narrador aumente isso daí por algum motivo que seja. Então vale a pena ver com ele. Na patente recruta, que é a mais baixa de todas aí, a gente tem essa disponibilidade de categorias de item 2. O que isso significa? Dentro do Ordem, para pegar equipamentos, você precisa respeitar 3 coisas, tá? Você precisa respeitar a primeira proficiência, então você tem ali a sua classe de especialista, ela já te dá proficiência em algumas coisas. Proficiência significa você saber utilizar aquele item, tá? Então é importante você ter proficiências, mas você tem poderes também que te dão proficiências em itens caso seja necessário. Então você precisa respeitar a proficiência. Outra coisa que você precisa respeitar é categoria, tá? E é exatamente isso que o Recruta nos dá. O Recruta diz que você pode pegar 2 itens de categoria 1, então você precisa respeitar esse limite de categoria. E a outra coisa é o espaço de carga, é o tanto de itens que o seu personagem tem força para levar. E aqui no Cris ele já calcula pra gente, né, que você tem 5 espaços de carga para levar. Ou seja, o espaço, itens tem espaço 1, 2, 3, 4. Então eu preciso ver no item qual é o espaço que ele ocupa para ver se eu consigo carregar, beleza? A partir disso, dessa limitação, a gente precisa fazer escolhas sobre o que nós queremos. Aqui ele mostra pra gente já todos os itens que tem no livro de regras, o que é muito útil. Galera, se eu vou ser uma pessoa que vai fazer parte da cura, né, da minha equipe, né, se o meu especialista ele vai ser responsável por cura, uma coisa que eu preciso pegar sem sombra de dúvidas é um cicatrizante, tá? O cicatrizante ele é tipo de um spray, como se fosse uma poção de cura, que faz com que você consiga curar os pontos de vida de um aliado seu, de alguém que esteja bem próximo ali ao seu personagem, tá? E como a gente tem a origem lá do agente de saúde, a gente ainda pode adicionar o nosso intelecto nessa cura, o que dá um bônus. Então, percebam o seguinte, olha só, o cicatrizante ele é categoria 1, espaço 1. Isso significa que eu preciso já ocupar uma das categorias, lembrando que a gente só pode pegar 2 itens de categoria 1, então um deles já vai ser o cicatrizante, espaço 1 a gente tem 5 de espaço, então dá para levar, eu vou adicionar aqui pra gente, tá? E aí você precisa ver alguma outra opção. Ah, o seu personagem ele vai atacar com o quê? Vamos dar uma olhada na proficiência.
O especialista, ele é proficiente em armas simples e proteção leve. Então, quando eu venho aqui na parte de armas, eu preciso ver a categoria da arma se ela se enquadra. A acha, por exemplo, é uma arma tática. Significa que eu não tenho proficiência com ela, então eu não vou usar uma arma tática. Então eu preciso procurar aqui alguma arma que seja simples e que dê pra usar. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Sendo ali um personagem especialista, eu particularmente gosto de atacar de longe, tá? Pra evitar um pouco. Qual que é o problema? A gente não pegou pontaria, que é necessário para você dar um tiro de longe. Então você poderia trocar alguma coisa. Por exemplo, você pode trocar aqui o tática, que talvez no Nex baixo não seja tão útil, por pontaria, para fazer com que você consiga ter uma viabilidade melhor na hora de atirar. E aí você vem aqui e procura, né? Pô, será que tem alguma arma que eu consigo usar para atacar de longe e que não tenha, eu tenho categoria 1, né? Ou que seja arma simples? Você precisa dar uma olhada para ver. Olha só, a pistola, ela é uma arma simples, então dá pra gente, nós temos uma proficiência, e ela é categoria 1, o que também dá pra gente pegar. O grande problema, e espaço 1, né, que também dá pra gente usar. O grande problema dela é que ela precisa de munição bala curta. Então eu vou pegar uma pistola para conseguir usar ela em batalha, e aí eu preciso vir aqui na parte de munições e eu preciso pegar uma bala curta, tá? Dentro do Ordem Paranormal, o pacote de balas, ó, ele dura 2 cenas, ou seja, você pode com esse mesmo pacote aqui de bala curta enfrentar 2 cenas de combate em Ordem Paranormal ou cenas em que você dá tiro. Você precisa ficar atento com relação a isso, tá? É exatamente o que eu vou fazer aqui, então. Eu vou vir e vou pegar bala curta e vou adicionar no meu inventário. Vamos ver como é que tá as coisas? Olha aqui. A gente já tem 2 itens de categoria 1, então o nosso limite de categoria já foi ao máximo. E a gente tem aqui a carga máxima de 3 de 5. Significa que a gente ainda pode pegar 2 itens que sejam espaço 1 e categoria 0. E tem itens bem legais, tá, galera, nessa situação que nós podemos utilizar. Olha só, dentro da proteção a gente não vai conseguir pegar nada, então aumentar nossa defesa não vai dar por hora, mas dentro aqui dos itens gerais tem várias coisas. Olha só, algema pode ser algo interessante, mas o que eu acho mais legal, o que eu acho mais importante aqui pra gente pegar é um kit de perícia, tá? Algumas perícias, elas exigem um kit de medicina para você utilizar, senão você tem uma penalidade no teste. E eu vou pegar aqui um kit de perícia para utilizar em medicina, tá? Outra coisa muito legal de se usar, uma máscara de gás. Uma máscara de gás pode vir bem a calhar. Aí depende muito do tipo de arma, de aventura que você vai enfrentar, tá? Eu acho legal pegar esses itens aqui. Outra coisa maneira que a gente tem, quer ver? Cadê? É aqui a mochila, mas a mochila ela é categoria 1, então não dá pra gente pegar porque a gente já não tem mais espaço de categoria para utilizar. Outro muito legal também é corda, tá? Então eu vou pegar uma corda aqui e ficou desse jeito, olha só. A gente pegou aqui todos os itens, ocupamos todos os espaços, o que nem sempre é bom, tá? Mas respeitamos o limite de categoria. E a gente ainda vai conseguir atirar e vai conseguir curar bem os nossos aliados. A ideia, galera, mais ou menos é essa, explicar pra vocês aí de ponta a ponta como fazer uma ficha de Ordem Paranormal, tá? Nesse ano de 2026 vai ter muita coisa legal de Ordem Paranormal saindo, vai ter Aventura Pronta, né, que é o Vendetta Oculta que nós estamos jogando aqui no canal, mas vai ser lançado o Vendetta Oculta 2, que foi prometido aí pro ano de 2026, então se você pegar pra jogar o Vendetta Oculta, cara, já dá pra ir fazer a festa ali, entre vários outros materiais, tá? A gente vai ter ali o jogo do anfitrião, enfim. No final do vídeo aqui agora, eu vou deixar pra você uma playlist bem completa, em que eu já comentei sobre todas as trilhas de Ordem Paranormal. Quando você chega no Nex 10%, você vai poder escolher uma trilha que é como se fosse uma especialização do seu personagem, como se fosse ali uma subclasse, tá? Do seu personagem, que você escolhe em 10%. E aqui no canal já tem vídeo sobre todas elas, então às vezes aquelas que mais te chamam a atenção, vale a pena você assistir para ver se realmente é isso que você quer, beleza? Além disso, vira membro aqui do canal, tá? Os membros eles têm várias vantagens, acesso antecipado aos vídeos, participa das one-shots mensais que nós fazemos aqui no canal para jogar comigo, entre várias outras coisas, tá? Clica aí embaixo, muito obrigado a todos os membros. Você que tá aí, se inscreve no canal que vem muita coisa legal de Ordem Paranormal, deixa o like, um abraço e tchau, até a próxima.